Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez neste canal. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês umas ideias de vasinhos. O material que eu usei é super acessível e barato, né? Que importa. Dá para presentear, decorar e ganhar o dinheirinho também. Bom, aí eu comecei passando óleo nessa tigelinha aí. Tô mostrando ali que eu ia colocar o gesso só uns 2 dedos ali. Passei óleo também no fundo de uma tampinha e em 2 copinhos daquele macarrãozinho instantâneo. Coloquei o gesso aí nessa vasilhinha e fui diluindo com água aos poucos. Eu não gosto que fica muito líquido o gesso, eu acho que demora muito para secar. Às vezes fica até aquela aguinha por cima, eu não curto muito. Então eu gosto assim de uma massa mais consistente, mais cremosa. Coloquei naquela tigelinha. Dá uma batidinha para subir as bolinhas de ar. E coloquei aquele fundo de um frasco, de um frasco de sabonete. Afundei ele ali um pouquinho no gesso, que é para ele ficar com a forma de um pratinho. Antes eu havia falado que era uma tampinha. É o fundo de um frasco daqueles sabonetes, aqueles frascos descartáveis grandes. Coloquei um pouco de gesso também no copinho de papel. E para fazer a abertura do vaso eu coloquei um copinho descartável. Depois coloquei uma pedra ali no centro para fazer um peso e esse copinho não subir. Eu coloquei o gesso mais ou menos até a metade do copo, porque quando a gente coloca o copinho ele sobe mais um pouco, né? E eu também não queria um copo tão alto, um vasinho tão alto no caso. Depois de quase totalmente seco, eu desenformei. O copinho foi fácil, pois era de papel, foi só rasgar. E o copinho do miolo também estava com óleo, então não ficou nada grudado. Retirei as rebarbas ali com estilete, para dar uma acertadinha. Vocês podem notar que o centro do meu ficou meio tortinho, assim, algumas bordas ficaram mais largas do que as outras, mas faz parte, né? Dei uma lixadinha. E antes de pintar eu deixei ele secar totalmente, tá, pessoal? Já estavam todos secos. Esse pequenininho foi um que sobrou de gesso e eu coloquei num copinho pequenininho que tinha, na hora da pressa, para não desperdiçar o gesso, né? Esse é um vasinho de terracota ou de barro, né? Como vocês preferirem. Esse já estava em uso, por isso que ele tá feinho assim. Ele ficava lá fora no tempo, com plantinha. Esse pretinho é de plástico e esse outro também é de plástico, é uma peça de ventilador de teto. Passei a batida de pedra em todos. O gesso é bem poroso, né? Então, ou a gente pode passar goma lacra, ou pode passar um outro produto para fazer um fundo nele, né? Então eu passei a batida de pedra, inclusive no de barro, para ele não ficar absorvendo tanta tinta na hora de pintar.
Usei a cor laranja para pintar aquele que era de barro, só na parte de baixo. Essa bordinha de cima eu vou pintar com outra cor. A parte de dentro e a borda eu usei verde pistache da Acrylex. Com o fundo do pincel e a tinta branca eu fiz uns poás ali para imitar um galinho de flores, um raminho. Agora eu peguei o azul hortênsia. Com a tinta ainda úmida, eu fiz tipo um espiralzinho dentro dessa bolinha aí de tinta branca. Fiz uns galinhos com um verdinho mais escuro e algumas folhinhas, bem simples. Na parte laranja do vasinho eu fiz uns poazinhos em branco. Aí peguei essa casinha de passarinho e fiz uma decopagem. No vasinho de plástico eu usei a cor terracota, para ele ficar com a aparência de vasinho de barro. Nesse de gesso também. Pessoal, tem lugares que é mais difícil achar os vasinhos de barro, então tem essa opção de fazer de gesso ou pintar o de plástico. E eu pintei o de barro em cores para também dar uma opção de decorar. Quem tiver mais acesso ao de barro,
pode fazer assim pintadinho também. Peguei o branco e dei umas pinceladas ali bem de levinho. Com verde pistache uma esponjinha, uma espuminha qualquer. Peguei um pouquinho e dei umas batidinhas ali nos vasinhos, para ficar com aquela aparência de vasinho que tá com musgo, vasinho velho. Esse vasinho velho eu pintei ele de branco, escolhi esse guardanapo e separei ali algumas partes, assim, só rasgando mesmo. E fiz uma decopagem com ele no vasinho. Eu tinha esse craquelê antigo aí, é aquele que é o componente 1 e o 2. Eu resolvi testar nesse vasinho, porque eu queria fazer um vasinho envelhecido, meio assim craquelado. O primeiro componente eu passei normalmente, assim com o pincel. Eu não sabia se ia dar certo, porque como vocês viram aí, o componente 1 já estava bem amarelado, bem antigo. Depois de seco, eu usei o outro craquelador, que é o 2, e fui dando pinceladas em X. Já secou, tô mostrando aí bem de pertinho. O craquelado ficou micro. Não sei se eu passei uma camada muito fininha ou se o verniz estava muito velho mesmo. Aí eu peguei o Betume Colors Mahogany e passei com uma esponjinha na volta toda.
Pessoal, desculpa aí a mão sumindo ali. A gente fica tão concentrado no que tá fazendo às vezes que esquece até da câmera. Agora com paninho úmido eu venho tirando todo o excesso desse betume colors. Esse é o vasinho de gesso, o outro. Eu pintei ele de branco e fiz o mesmo processo desse anterior. Fiz uma decopagem ali com guardanapo de lavandas, no vasinho e no pratinho. Eu queria fazer uma bordinha dourada, então eu escolhi essa cor para fazer embaixo. Porque a tinta dourada é translúcida, né? Então se a gente passar uma cor por baixo, ela parece melhor. Fiz em volta do vasinho e do pratinho, eu usei a cor ouro velho. Esse não gravou, pessoal, mas é bem simples também. Só pintei de branco, passei a cor cappuccino na parte de baixo, na bordinha fiz uns risquinhos, fiz uma decopagem e finalizei todas as peças com verniz. Fique com o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like para mim, comenta, compartilha. E eu quero agradecer mais uma vez aos novos inscritos, os que estão chegando agora, os que já estão aqui comigo desde que eu comecei. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Beijos e até a próxima, pessoal. Se Deus assim permitir.